Essa história começa, eu, eu já mexo com música há bastante tempo, assim, comecei minha relação com música através das palavras. Eu escrevo poesia desde 9 anos de idade, assim, comecei muito cedo por intermédio de uma professora, de duas que eu tive, a Eveli e depois a Sueli Monteiro, um pouco mais, que me aprofundou um pouco mais no gosto pela coisa, que me apresentou muito a obra dos grandes poetas, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Drummond e etc. Machado de Assis, enfim. E a partir disso, eu me lembro que tudo que eu queria fazer em termos de trabalho escolar, de lida com o dever de casa, com o aprendizado, tanto em história, em geografia, em artes, em língua portuguesa, né, matérias de humanas que eu tinha mais facilidade, eu envolvia poesia. E de repente comecei a musicar as poesias que eu escrevia, assim, desde muito cedo. E quando eu tinha 14 anos, rolou aquele boom da retomada do forró universitário, dos jovens quererem tocar forró aqui em São Paulo, e isso chegou com muita força no Vale do Paraíba, que é a região de onde eu venho, ali em Guaratinguetá. E a gente ficou muito, na época, né, nessa primeira adolescência, né, aquela fase da adolescência dos 14 para os 15, assim, você sempre fica muito impressionado e que é algo para se balizar, assim. E o forró foi uma coisa que eu ganhei gerou uma identificação em mim muito instantânea. Por eu ter raízes nordestinas, né? Sou neto de uma senhora nordestina, Dona Débora, que vai nos assistir. Tá viva, firme e forte. Potiguar, arretada. E acho que isso falou muito alto com essas raízes, com essa vontade de fazer música, com essa coisa da poesia que eu já tinha. Sou tataraneto de um cordelista também, João Mendes de Oliveira. Então, não sei, hoje olhando para a história, pesquisando, percebendo, conversando, eu vejo que também teve muito esse DNA. E aí mantive essa banda por 12 anos, entre hiatos, paradas, caminhadas, evoluções, etc. Aquela coisa da banda com seus melhores amigos de colégio, aquele sonho, né, de manter a coisa. Mas quando foi em 2014, eu já morava em São Paulo, tinha alguns anos, vim para São Paulo em 2007 e acabei ficando até hoje. Em 2014 eu comecei a ir para outros caminhos, porque também sempre fui muito eclético. Eu venho de uma casa onde meus pais foram donos de boate, muitos anos, muito tempo, assim, então uma casa muito festeira, que sempre recebeu muita gente e de muita música também. A família da minha mãe, todo mundo é musicista, meus avós são, essa minha avó que eu mencionei, meu avô também são cantores líricos. Então tinha esse lance da educação musical. Eu, embora não tenha tido uma educação musical tão formal quanto foi a da minha mãe, por exemplo, através da poesia e posteriormente do cantar, comecei a desenvolver isso. E em 14 eu percebi que eu não cabia mais na coisa só do forró. Tentei fazer colocar outros universos que eu tinha, coisa do funk, do soul, da MPB mesmo, naquele projeto, mas vi que ele não cabia. E muito por eu estar aqui em São Paulo também comecei a me envolver com gente que fazia música aqui. Outros cantautores, outras pessoas que estavam, jovens que estavam produzindo música aqui, fazendo música aqui. Quando foi que eu conheci o Rodolfo Lacerda, o Rodox, que é o nosso produtor hoje. Que Compõe também, né? Compõe também, coautor de algumas das canções, Pobre do Bento, Madurá, Flores Raras, Pantanal Paraguai, entre outros. Mas em geral é você quem compõe? Muito eu e eu em parcerias, assim. Isso no primeiro trabalho, já que o segundo foi um trabalho de releituras, né? Mas em geral sim, ou canções só minhas ou canções em parcerias minhas, letras minhas com música dos meninos, ou duetos essa coisa do duo das parcerias, minha, do Rodox, ou com outros amigos e tal. E o Rodox foi o cara que me fez a ponte com os meninos. Ele era muito amigo do Fão, já de outros carnavais. E foi um belo dia que eu já quando a gente começou a compor junto, eu meio que azucrinava ele. Meu, me apresenta uns caras, me ajuda a montar essa banda, me ajuda a produzir isso. Eu queria muito ter um projeto em São Paulo. E era muito incentivado pela Nara Marcato, que era uma professora de canto que eu também tinha aqui em São Paulo. E ela falava, cara, você precisa de uma banda aqui, você precisa firmar raiz aqui, ter um projeto mais sério, com pessoas mais comprometidas, mais sérias, que vão te levar para outro lugar em termos musicais, você vai ver. Então ela ficava me provocando com isso. Foi aí que o Rodox me apresentou ao Vitor, o Fão. E o Fão foi o cara que tratou de juntar toda a rapaziada, de sacar qual é que era a minha proposta,
o meu som, a minha proposta e trouxe toda a turma. Acho que agora ele pode falar melhor. Eu conheço o Rodox há muitos anos, assim, ele é amigo do meu irmão mais velho. E, sei lá, eu era adolescente, assim, tocava baixo. Outro caminho do punk rock, assim, que uma galera da banda veio desse rolê do punk rock. Assim. ABC, né? É. E aí, depois evoluí, fui pro trombone e tal. Evoluí não. Difícil falar evoluir de música. Não, evoluiu musicalmente, isso. né? Depois fui pro outro mas caminho, fui tocar trombone e tal, e aí já tava tocando um tempo com algumas bandas, com esse pessoal, assim, conhecendo bastante músico. O Rodox foi ver um show uma vez de uma banda que eu toco, chama Nômade Orquestra. Metade da selva é da Nômade Orquestra também. E aí ele falou, mano, tem um brother meu que é um grande frontman, você precisa montar uma banda pra ele. Aí a gente se conheceu um dia, foi na sua casa? Não, foi no show da Nômade. Não, depois do show da Nômade você foi em casa. É isso. Não, 4 dias depois a gente se reuniu, na semana seguinte. No sábado, na quarta-feira você foi em casa. Não, você foi no escritório. Foi no escritório, depois no domingo eu fui na sua casa, na mesma semana. Aí na quarta-feira você foi em casa, a gente falou e tal, eu falei, puta, eu tenho os caras certos. Já tocava com alguns, assim, alguns não tinha tocado ainda. Tava faltando bateria, tava faltando algumas coisas, mas grande parte do time eu já tinha, assim. Por que chama Selva? Samuca é mais você. A gente ficou mocota pensando em nomes, né? A gente pensou em deixar só Samuca, depois ficar tentando... porque inicialmente era muito isso, era um projeto de um cantautor que já tinha uma obra escrita. E queria montar uma banda, né? Então já tinha assim, a gente já tinha um show vendido, que eu era produtor. Não tinha nome ainda. Eu era coprodutor de uma festa lá em Guará. Tinha quase banda ainda. Era sócio de uma festa lá em Guará e eu montei esse projeto e tive um estalo de que, pô, acho que o primeiro lugar que eu vou testar essa história vai ser em Guará, na nossa festa. E até praça teste, um lugar com um pouco mais de segurança, né? De que eu já conversava com a galera de lá, já tinha minha caminhada lá, um público formado e tal. Mas já era nesses mesmos termos que vocês tocam hoje? Sim. Vocês falam que vocês são meio que uma banda de baile, né? Total. Sempre foi assim desde o começo? Sempre foi essa. E aí a coisa então como eu tava muito na frente da coisa sei lá, no começo era a banda do Samuca. E depois a gente coletivizou porque foi um caminho inevitável, assim. Todo mundo foi se envolvendo, a gente foi realmente ficando bastante amigo. Os moleques foram gostando do projeto, pegando gosto, pegando amor pela coisa, e vendo que tinha uma caminhada, que tinha um molho pra gente fazer ali. Que era um espaço pra gente criar também, sabe? A gente tava muito acostumado com outras pra coisas. vocês, como é que é ser um coletivo hoje em atividade em São Paulo? Porque não é exatamente uma novidade, tem muitos editais hoje, a Casa Natura anunciou, né? Eles vão patrocinar, sei lá, uns 15 coletivos aí. Mas assim, uma banda com 10 pessoas, é muita gente, assim. Como é que é ser um coletivo hoje? Se você pensar no mainstream, que é essa música que tá no topo da cabeça do iceberg da questão da música popular brasileira, exceto as grandes cantoras, os grandes cantores, os grandes investimentos, leia-se Ivete Sangalo, Fábio Júnior, Wesley Safadão e etc, que tem backgrounds grandes, né? Mas todo mundo vestido de preto, todo mundo contratado, aquela coisa de o povo aparecer. Me fala aí quem que é a banda grande brasileira que você conhece, assim, que tá nesse lugar do super, assim, ultra pop. Quase não tem banda, na verdade. Não Geralmente tem. são artistas, assim, a cultura da banda deu uma caidinha, assim. Sim. Fat Family, né? Mas aí, Sim. Mas um grupo vocal grande na frente cantando. Agora com um coletivo que tá tocando, assim. Isso eu tô falando do mainstream, porque aqui no nosso cenário, nessa coisa um pouco mais midstream ou alternativo, tem tantas bandas, né? Bexiga 70, a própria Nômade Orquestra, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Isso que eu pedi pra você falar alguns coletivos assim que vocês acham legais. Esses caras, acho que são a Biomi Afrobeat Orquestra, lá do Rio de Janeiro, que a gente fechou com os caras esse final de semana. Dessas bandas, a Láfia, majoritariamente bandas instrumentais, com o vocal aqui que eu tô me lembrando agora, é bem isso, né? A Láfia, Selva, a Biomi. O BMJ, às vezes o Serginho faz os vocais lá e tal, mas essa coisa uma banda com um crooner mesmo, assim, né? Uma pessoa que tá ali super dando a cara, tapa e tal, e propondo essa ideia de ter um cantor, de ter uma presença que tá solta no palco, conectando com as pessoas, fazendo esse elo entre a banda e as pessoas.
São poucas as propostas, são poucas as propostas. Mas tem coisas assim, tipo, a banda precisa ser grande, porque é uma massa sonora que a gente quer passar, que a gente quer ter, assim, as canções pedem uma banda grande, sabe? Então a gente tá sempre pensando mais na canção, na música, do que no tamanho do coletivo em si, porque viver em coletivo, além de ser... É difícil, porque viajar são 10 ou 11 pessoas que viajam, 12, 13, dependendo da equipe. Encarece a logística, encarece né? Logística, pensando nesse lance é difícil, mas a convivência humana é muito melhor, sabe? A gente aprende muito, são 10 espelhos que a gente tem aqui pra poder crescer, pra poder, tanto musicalmente, tanto quanto humano, assim, sabe? Viver em coletivo traz uma humanização que desendurece o casco que a cidade traz pra gente, assim, sabe? A gente vive muito endurecendo, assim, endurecendo. E aí quando a gente tá compartilhando, a gente conversa muito, a gente tá sempre junto. Nessa em outras bandas, assim, em outros caminhos de música. A música acaba sendo isso, né? Brodagem, assim. Então a gente acaba chamando os amigos, as amigas, as pessoas que estão próximas pra tocar e no fim das contas a gente acaba conversando mais e falando mais da gente, que vai fazer com que a gente fique melhor na música do que tocando mesmo, assim, sabe? Então, a gente tava em reunião hoje, conversando um monte. Geralmente é dia de ensaio, mas não, vamos conversar hoje, vamos deixar as coisas mais, sabe, horizontais, mais acertar diretas. As arestas. Porque aí ninguém guarda rancor, ninguém, tipo, sabe? E aí a gente se vê como espelho e cresce humanamente, assim. E aí em 2016 vocês fizeram o primeiro disco, que foi Madurar, né? E aí eu queria saber, ele foi crowdfunding, como é que vocês bancaram, como é que foi essa primeira... Eu tinha uma grana guardada e investi parte a gente rateou, assim, fazendo show, juntando um caixa, na raça. Não... A gente entendia que naquela época, vindo de um lugar que a gente já estava começando a formar público e etc., não fazia tanto sentido a gente abrir um crowdfunding porque achava que era muita forçação de barra, sabe? Mendigagem virtual, ficar enchendo muito o saco das pessoas, assim, não era muito... A gente não estava se sentindo à vontade, então a gente se desdobrou, fez alguns recursos com recursos próprios e até entendia que... Até para que o álbum fosse também uma surpresa, sabe? Para as pessoas, para o mercado, a gente fez tudo na base de parcerias muito, muito profundas, muito firmes. Quem produziu o disco foi o Marcos Maurício, que é tecladista da Nomad Orquestra, então assim... Mais uma vez, vem de uma influência inicial, né? Foi assistindo um show da Nomad, que a gente se conheceu, que eu entendi que aqueles caras ali, que eu tava vendo no palco, eu lembro que eu fiquei deslumbrado. Porque eu tava vendo caras da minha idade, com pensamentos, com tempos e movimentos muito parecidos aos meus. E que além de serem exímios músicos e profissionais, tinha essa coisa de um lugar, de uma linearidade de sentimento, de pensamento, de visão para com a música e para com a vida de forma geral que batia muito. E aí a gente começou a juntou o primeiro coletivo da banda e depois começou a pensar nesse primeiro passo que seria o disco, Madurar. E terminou de compor algumas canções, muitas das canções a gente já estava trabalhando daquele primeiro momento, dos primeiros ensaios, etc. E outras vieram com o processo, com a necessidade de fechar um disco. Guará, por exemplo, é uma canção que surgiu no estúdio. A gente tinha a base dela e eu escrevi ela no estúdio 5 minutos antes de cantar, assim. Foi uma coisa que me veio, uma canção super íntima, né? Que as pessoas às vezes ouvem e falam, nossa, o cara escreveu na roça, lá em Guará, onde ele mora e tal, de onde ele vem. Mas eu tava trancado numa sala de estúdio, ouvindo os caras tocarem outras coisas, pensando Ia ser instrumental de começo, né? A gente falou, vamos só gravar esse ritmo pra gente manter esse ritmo. Na verdade, ela nem ia entrar no disco, né? Foi uma coisa que, depois a gente trampa no segundo momento, não cabe agora, a gente, sabe, com um cronograma super apertado, não tinha dinheiro pra ficar pagando varas diárias de estúdio. Foi um disco que a gente produziu ele de cabo a rabo em 4 dias. E a gravou ele em 4 dias, 2 meses de pré-produção, entrou em estúdio e gravou tudo no cronograma assim, apertadíssimo em 4 dias. E depois mais 12 diárias de mix e master, saca? Porque um dia por música, né? Pra fazer a coisa bem talhada. Depois vocês fizeram vinil também, né? Saiu em vinil. E aí saiu em vinil. Por que fazer vinil? Me explica. Porque, primeiro que o vinil não morre. O vinil ele é anti-efemeridade. Eu acho que ele é uma mídia que resiste ao tempo, né? Os anos vão se passar, o disco vai continuar aqui. Eu vou morrer e vai ter disco circulando o mundo. Vai ter disco no Japão, na Europa, na África. Acho também ninguém mais compra CD hoje em dia, Não né? tem mais nem onde ouvir, né?
talvez ele volte daqui a um tempo e seja um artigo retrô também, mas ele tem mas o vinil tá comprovado que ele tem uma durabilidade ante a ação do tempo. Tanto é que você tem vinil, sei lá, eu tenho Acabou Chorar do Novos Baianos, da edição original 73, e tá aqui na minha coleção intacto, bem cuidado. Saca? Ele é uma mídia que vai se renovando, você pode cuidar, você pode lavar, você pode, enfim, manter, né? Se cuidar com carinho, a coisa perpetua. E é um mercado muito interessante, ele traz um outro propósito, né? Quando eu falo da coisa da anti-efemeridade, não é só pelo formato, dele ser um formato físico. E essa possibilidade dele rodar de mão em mão, né? Dessa coisa da tangibilidade. Mas também por ser uma coisa que... um exercício de paciência, um exercício de entender a obra como um todo, música a música. Você não vai, a sua vitrola, pegar a agulha e colocar, pular da faixa 1 para faixa 5 ou virar ao lado. Você ouve o lado inteiro, depois você vai ouvir o lado inteiro. Ele perpetua a narrativa que está por dentro da construção de um álbum. E a gente, enquanto artista, vê isso como uma forma primordial. Você não adianta obra, soltar, né, um álbum no mundo sem ele ter a sua narrativa. E no nosso caso, por mais que as músicas sejam tão diversas com relação a gênero, com relação à própria temática das canções, ela tem os seus elos de ligação. Aquela ordem foi pensada para ser daquele jeito. Climas que vão te levar a outros climas e o álbum vai terminar em outro clima. Sensações, né? Coisa da sinestesia que a música traz também. E o disco de vinil, eu acho que ele responde esses nossos anseios, ele responde aos anseios dos ouvintes com relação a isso. É uma experiência ouvir um disco de vinil, muito mais do que você deixar o shuffle do seu Spotify, da sua plataforma digital ligada lá, entende? Então, vocês meio que fizeram o caminho oposto, né? Vocês primeiro lançaram um disco autoral e logo depois vocês lançaram esse tributo ao Ronaldo Bastos, que é o Tudo Que Move é Sagrado, não é? Exato. Eu queria saber como é que foi, por que vocês decidiram fazer isso, como foi que... acho que foi um convite, né? Mas como foi que vocês decidiram fazer isso? Vocês não ficaram um pouco com medo, assim, do público, como é que ia ser recebido? Porque o pessoal tava na expectativa, eu acho, né? De ver de um segundo autoral. Coisa. E a gente fez um puta mistério antes de soltar. Vamos fazer um mistério. A gente colocou a hashtag tudo que a gente filmava de backstage da proposta. Reuniões, gravação, estúdio, making off das coisas, né? O que estava por trás das câmeras. A gente usou uma hashtag que era RB70. Ninguém sabia o que era. O que é RB70, sabe? A Ruth é a boa, né? A Raquel é a má, sei lá, 70. Sei lá, enfim. E a gente fez esse mistério todo, as pessoas achando que era um disco autoral, só que por trás da história foi um convite que a gente recebeu da YB e da Dubas, quando a gente foi um belo dia na YB falar de disco autoral. O Madura estava envelhecendo, fim de ciclo do disco, a gente já precisava pensar em outras coisas para perpetuar a caminhada. E um belo dia que a gente foi falar com o Maurício sobre esse apoio, a continuidade da gente dentro do selo, como é que seria isso, ele apareceu com um convite pra gente. Antes de vocês começarem, eu tenho uma coisa pra falar. Tava com a Marcela da Dubas, a Marcela Boechat, que é a diretora lá da Dubas. E a gente quer vocês gravando esse disco, porque eu acho que vocês são uma banda fresca, que tem originalidade, que vai saber reler a obra do Ronaldo com a ousadia que essa obra está precisando para o momento. A gente quer fazer uma surpresa para ele, para comemorar os 70 anos dele, por isso o RB70, Ronaldo Bastos 70, então depois ficou fácil de decifrar a charada. E precisa ser uma banda ousada que vai colocar outra roupa nessa obra e rejuvenescer, reapresentar essa obra para outros públicos, para a juventude e etc. E foi um convite que a gente recebeu primeiro com surpresa e espanto, porque a gente era uma banda que ninguém aqui é filho de ninguém, não tem peixe por trás da gente. Nós erguemos tudo na raça. Por sorte ou competência, fomos indicados para o Prêmio da Música Brasileira em 2017, com o Madura no primeiro disco. Então, assim, isso foi um grande alento do que poderia ser a nossa caminhada e de confiança pra gente. Mas não esperava que fosse receber um convite para gravar as canções de Ronaldo Bastos, sabe? Que todo mundo já sacava, já era fã. Imagina, Milton Nascimento é meu herói. E, sei lá, 40% do que ele canta é parceria com o Ronaldo. Saca?
Então, assim, faz parte da minha vida. Me remete à minha casa, à minha mãe, à minha família, à minha infância, como ao Fão também, como a outros meninos dentro da Uma selva. memória afetiva, né? Imensa. E assim, aí você pensa na responsabilidade. Nossa, se tá na minha memória afetiva e não da minha mãe, quantos milhões de brasileiros não tá, né? Não mora essa memória afetiva. Então foi uma surpresa, um espanto, um medo. Teve muito medo, sim, no começo. Medo por conta das canções, desse lugar, dessa memória afetiva imensa que essas canções trazem pro imaginário do brasileiro, pra vida trilha sonora dos brasileiros. E por momento de carreira. A gente só tinha um disco lançado. E se questionava se um disco em tributo, se um disco de versões seria uma boa passada naquele momento da nossa carreira. Se não era o momento de consolidar com um segundo autoral e de repente num terceiro trabalho ou mais pra frente pensar numa homenagem a alguém, etc. Já com um trabalho um pouco mais consolidado, etc. Só que a gente também conversou internamente e de um lugar de coragem, também de saber receber os presentes que a vida nos dá, né? O cavalo tá passando selado na sua porta, você não vai montar? Vocês estão convidando a gente, é porque é uma coisa que a gente deve ter. Vamos confiar nesse nosso trabalho. Eles querem exatamente o que a gente sabe fazer de melhor, que é brincar, que é sentar no coletivo e ousar, e brisar, e trocar ideias, e ver para onde as canções vão caminhar. Que já era mais ou menos o processo inicial que a gente trabalhava no Madurai. Então, exceto o timing de pré-produção ter sido bem menor, mas foi o que a gente já sabia fazer. E foi muito divertido, né? Porque você pegar fé cega e faca amolada e transformar ela numa coisa ultra caribenha, né? Sorte, virar suerte. Saca? O Cais, né? Que é uma música que é mundialmente ovacionada, daquela interpretação de Milton Nascimento, marcante, que é aquela coisa que te toca, não tem uma pessoa que ouve e se mantém inerte, saca? Uma obra-prima da música mundial e a gente vai lá e tem aquela ousadia de me relar nesse vespeiro, nessa casa de marimbondo, sabe? Como é que vocês escolheram o repertório e também as participações? Porque esse segundo disco marca também essas parcerias que vocês fizeram, né? Teve o Crioula, Lineker, o Felipe Cato, né? O Ed. Como é que vocês escolheram isso? Foi um processo que a gente demorou 4 dias, porque a obra dele é super vasta, né? São centenas e centenas de canções, coisa de 400 canções a gente foi analisar. Pra chegar a nossa ideia inicial era chegar numa lista de 30 e a gente chegou em 37. Então já não deu pra chegar em 30, assim. E a gente pensou, nossa, um dia a gente mata essa história, vamos fazer uma audição dinâmica aqui, ver o que tem a ver com a gente. Só que, pô, a gente tá homenageando um letrista, um poeta. Ronaldo era o cara da caneta. Não dava pra fazer uma audição dinâmica. Você tinha que ler aquele texto, ouvir que a palavra que estava sendo dada, o que a gente poderia fazer diante daquilo. E contar a história também, não? Claro, e claro que assim, os clássicos contam muito, né? Conversam com a gente, conversam com essa memória afetiva do brasileiro, não podia deixar de faltar numa homenagem de 70 anos do cara, mas também a gente tentou passear pela multiplicidade dessas parcerias de Ronaldo, né? Não ficar só preso a coisa do clube, ou não ficar só preso a coisa dele daquela fase do pop 80. Então a gente tentou diversificar dentro do que do que a gente entendia como também o essencial da obra dele e que também de alguma forma pudesse conversar com a nossa maneira de fazer música, né? Então acho que o desafio foi um pouco esse. Depois com as 37 a gente sentou as 3 partes envolvidas, Selva, YB e Dubas, que é a editora do próprio Ronaldo, né? E aí definiu 11. Mas aí acabou em 12, não teve jeito. Mesmo número de músicas do Madurai também. E ainda faltou música, né? Tem música que a gente queria colocar de qualquer jeito. Faltou, sei lá, Será Como Antes, Sal da Terra, certas coisas ali, Nuvem Cigana, enfim, tantas músicas que a gente ama e que não conseguiu colocar ali no meio do balaio, com aquela de, depois a gente faz um volume 2, vamos ver se vai sair. E a coisa das parcerias eu acho que também teve muito uma caminhada natural, que a Estrada na Música deu pra gente. A gente tinha acabado de fazer um show com o Siba e com a Lued. A Lued a gente já conhecia da YB de outros anos, desde antes dela lançar os discos. A gente conheceu ela no estúdio. E o Siba tinha acabado de fazer um show com a gente, por exemplo, participando. Deu uma puta de uma liga, a gente convidou, foi super fácil, ele topou na hora. A Lírica é nossa amiga também da Estrada, da caminhada, desde o começo da caminhada dela, que também colide bastante com a nossa.
Felipe também é um cara que a gente conheceu no Vento Festival em 2016 e depois disso ficamos super amigos. Ele é um cara que leva o nosso nome muito adiante. Menciona a gente em entrevista, fala para as pessoas, gosta do trabalho. Criolo veio por intermédio do próprio Maurício Tagliari. A gente tem o Dani, que é um grande amigo em comum, que também já tinha feito algumas pontes nossas. Mas veio pela YB e pela vontade de cantar, de fazer uma homenagem pro Ronaldo, né? Que ele também é muito próximo ao Milton. E também isso facilitou muito quando foi o convite para cantar Cais, e a gente pensou nessa música para ele. Também teve muito essa aceitação dele foi imediata, ele foi um cara maravilhoso com a gente também. Já que a gente estava falando do Milton Nascimento, recentemente ele se envolveu numa polêmica, né? Não sei se vocês viram. Mas foi capa da Folha, que ele falou que a música brasileira tá uma merda e que as letras estão uma porcaria. Vocês ouviram falar disso e tal? Eu queria saber o que vocês acharam dessa declaração e o que vocês acham também agora sobre a MPB. Eu achei uma matéria super displicente. Uma matéria... Tudo bem, você lê o texto depois, você entende, mas colocar esse como título de matéria é sensacionalismo puro. E eu concordo com ele em algumas coisas que ele falou na matéria. Eu acho que realmente que o mainstream tá raso. Mas eu não posso julgar nada, sou músico, são meus colegas de profissão, não tem por que eu falar essas coisas, mas eu acho raso. Eu acho que é um diálogo raso, é uma forma rasa de se fazer música, assim, uma forma que não leva a música a sério, sabe? Não leva a letra a sério. Isso eu acho que ele conseguiu colocar isso no texto lá da matéria, mas eu acho a matéria em si super sensacionalista. Tendenciosa, né? Até levemente maldosa. E desnecessária, assim, né, no momento. Com um cara que eu não sei, acho que é um tipo de matéria caça-níquel, assim. Acho que, em termos gerais, o nível do jornalismo brasileiro também não anda lá essas coisas, sabe? Como disse o Rodrigo Amarante, é o jornalismo preguiçoso, né? É, muito preguiçoso. Em casos, assim. E com essa coisa, acho que com a coisa da evolução dos meios digitais e essa forma de comercializar a informação, isso acho que tem uma coisa meio top-down, assim, essas decisões que vêm lá dos grandes mandantes por trás dos veículos, de gerar grandes polêmicas, grandes furos, como se aquilo fosse gerar mais atenção, mais cliques e, consequentemente, mais polêmica, mais aquela matéria rodando, sabe? Acho que o jornalismo perde a sua essência mais bonita, que é transparecer, que é informar. Ou, nesse caso, exaltar o que talvez seja das maiores figuras da história da nossa música, né? No panteão da música mundial, não nem diria da música brasileira, que é Milton Nascimento. Então, acho que até levemente não é desrespeitoso com o senhor que tem essa importância toda para a música do mundo, para o nosso nome lá no mundo inteiro, e porque representa para todas as gerações que passaram, as que vão vir, etc, sabe? Acho que, complementando o que o Vitor falou, acho que a coisa a música tá rasa, tá muito enlatada, tá muito homogênea ali em cima. Você vê hoje quem tem muito dinheiro tocando pra cacete, que é sertanejo, né? Grana do agrobusiness que está sendo diretamente investido, uma puta de uma lavagem de dinheiro e aquela roda girando, etc. O que sufoca, que coloca essa camada de óleo em toda a diversidade musical brasileira que ainda existe, talvez exista cada vez mais, né? Hoje você tem pessoas que não tinham os seus lugares de fala respeitados e que estão hoje galgando seu espaço com brilhantismo, de forma gigante, avassaladora, necessária. Chegando aí, tendo que falar, fazendo com qualidade ímpar, a nível mundial, jovens artistas. Eu não preciso nem citar nomes para vocês aqui, que eu vou chover no molhado. Acho que nunca se fez tanta boa música no Brasil. Exato, e que estão sendo relegados a uma pseudo-música brasileira de refrões banais e pura oba-oba. Eu acho que o Milton até fala um pouco disso na matéria. Saca? Ele fala isso. A coisa foi vendida. A coisa foi vendida de outra forma para o grande público. E é triste, porque isso gerou uma grande insatisfação, muita crítica por parte da própria classe artística que se sentiu injustiçada à primeira leitura.
É que a só leitura. manchete, né? Na hora que eu li a manchete eu fiquei puto, falei, como assim, Mas é mano? tendencioso porque as pessoas louco, sabem não. que a gente vive o momento do compartilhamento seletivo. O tempo da gente é escasso, a nossa paciência para pegar e abrir e ler as coisas, né? Os tempos são outros. Então, custo a acreditar que isso não foi feito de forma proposital para gerar polêmica em torno da coisa. Acho totalmente desnecessário e queria aqui exaltar, como acho que é consenso entre a selva, o Fão vai concordar comigo, a figura de Milton Nascimento. Viva Milton Nascimento, vida longa, que ele possa falar. E viva a música falar. brasileira sendo feita agora. Por assim. favor. A música contemporânea brasileira nunca teve tão boa assim, sabe? Por favor. Qualquer nicho, qualquer lugar assim da música brasileira, a música sim. em São Paulo, que tem gente do Brasil todo fazendo. Dos eruditos a quebrada, Sim. e a quebrada também é erudita, saca? sim. As pessoas, onde vocês estão? Como não existe nada de novo, chegou a hora de Por que misturar, você sabe? coloca holofote nessas coisas? Por que você vai querer colocar holofote em polêmica, essas besteiras? Exato. Cadê a função do jornalista? Então, falando um pouco agora, assim, desse momento turbulento, né? Turbulência social, política que a gente tá vivendo. Eu queria saber se vocês defendem que o artista ele tem que tomar uma posição em relação a isso, ou que não, que ele tem que ser mais discreto. E se vocês têm algum receio em relação ao rumo da arte no Brasil, nesse contexto que a gente tá vivendo, né? Político, Bolsonaro... a cultura sendo um pouco que massacrada ali, ficando um pouco mais difícil. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o artista tem que se posicionar. Ponto final. Eu acho que arte é quebrar muros, derrubar barreiras e construir pontes para acesso e melhoria. Não é nem a gente que tá Então, falando. não A sou gente eu. tá... Então, você analisar vai a história e analisando a entender. história que é Todos os isso. movimentos artísticos, todos, 100% deles foram... Acho que a gente vive Resposta. um momento difícil mesmo, assim. O desgoverno tá realmente acabando com várias coisas. Só que nunca foi fácil. Viver de arte, fazer arte, nunca foi fácil, assim. Então, o artista é resiliente por natureza. Pensando na gente, assim, eu acho que, tipo, só tá dando mais gás, sabe? A gente não vai deixar de parar, assim, acho que nem a gente da selva, nem os outros coletivos e amigos, pessoas que estão com a gente, assim, a gente não vai baixar a guarda agora, sabe? Acho que agora é hora de levantar a guarda e bater de frente o máximo que a gente puder, assim. Pode ser que a gente entre em momentos bem, bem difíceis, assim, como artista, como pessoa, como humano no Brasil, assim. Pode ser não, já estamos, né? Já tem sido um momento difícil, assim. Mas acho que a gente não vai baixar a guarda, não. Acho que a arte é isso, a arte é bater de frente mesmo. Eu acho que eu vejo o artista brasileiro, o que se posiciona, o que utiliza o seu microfone com essa responsabilidade social, porque a gente está lá empunhando uma ferramenta, eu não vou chamar de arma, porque eu não quero combater a violência que eles nos dão com a mesma violência, mas é uma ferramenta de amplificação de ideias, de diálogo, de proliferação do que a gente acredita enquanto uma sociedade, não vou chamar de ideal, mas mais igual, provida de equidade, né? De igualdade de oportunidades, acho que é muito no que a gente acredita, assim. E, sinceramente, acho que a arte é flor botando asfalto. Acho que é nos momentos mais difíceis que a arte se prova necessária uma vez mais. A nossa função se cumpre. Para que existe o artista? O artista existe exatamente para isso. Exatamente para isso. Para contrapor, para fazer o contrassenso, para a gente provocar, para a gente devolver essa bola que nos deram, sabe? Mais forte. E acho lamentável o artista que não se posiciona. Lamentável. Se posiciona para um lado para o outro, mas se posiciona, sabe? Eu acho que o verdadeiro artista não foi feito para se esconder. E se a gente tem esse poder e, consequentemente, essa grande responsabilidade, a gente não pode se eximir dela. A gente conversa isso o tempo todo aqui. Está em momento de buscar cada vez mais pessoalmente a coerência do que a gente está conversando, do que a gente está pregando, do que a gente está propondo em termos de pautas e de diálogos. Viver em coerência.
Mas a gente falar tudo um pros outros e não seguir aqui da nossa vida, no íntimo, na micropolítica, na prática diária. Fala, né? Você vai falar um monte de coisa, mas o que você tá fazendo pra sua comunidade, pro seu entorno? Pros seus vizinhos, pros seus amigos, pros seus companheiros de banda, pros seus companheiros de trabalho, pra sua família? Aonde você tá colaborando, sabe? Qual que é a sua parcela de contribuição pro universo? Uma provocação que eu gosto de fazer a mim mesmo e, consequentemente, fazendo pra mim, a gente acaba fazendo pros demais por estar nesse lugar do poderio do microfone, né? Mas acho fundamental e ainda bem, graças a Deus, a gente tem uma geração de grandes artistas aqui no Brasil hoje, elucidando temas super necessários para o debate social, para a nossa evolução enquanto sociedade, enquanto um povo, né? Sociedade jovem que a gente é, mas enquanto espiritualmente falando para além dessa experiência que a gente tem aqui, sabe? Essa possibilidade de a gente trocar esses assuntos de forma geral, sabe? Trocar isso como um todo e também saber evoluir, saber dar a nossa parcela, mas receber a parcela dos outros também. Acho que é por aí. Tá. A gente vai fazer uma pergunta para todo mundo que a gente vai entrevistar, todas as entrevistas que a gente vai fazer para a revista, e ela é a seguinte: o que é o Brasil para vocês? E aí eu queria que vocês me falassem assim 5 coisas para vocês que representam o que é o Brasil para vocês. Difícil. Devia ter falado antes para pensar, né? Mas eu gosto do desafio do supetão, assim. Quer começar? Não, começa você, tô pensando. Eu acho que o Brasil é... Nossa, 5 coisas que o Brasil é. O que é o Brasil? Vai falar um que vai bem na sua cabeça. Não, sim. Mas, assim, que vier... O Brasil é luta, é resistência. Sempre foi, né? Sempre será. A nossa história mostra isso. O Brasil é bom. O Brasil é bom, eu acredito no poder da empatia do brasileiro. A gente é um povo que, historicamente, abriu o braço para muita gente. Por mais que a gente tenha uma história de muito sangue derramado e não dá para invisibilizar essa questão indígena, negros, e que essa questão se perpetua, infelizmente, até hoje, só não vê quem não quer. A gente é um povo que se formou ainda assim com um sorriso no rosto, sabe? O Brasil é bom. O Brasil é fé. Eu acho que o Brasil é uma terra de gente de muita fé, de gente que talvez seja boa por tanto acreditar, sabe? Nesse otimismo, no que talvez não veja ou não consiga tocar, mas que sabe que existe, que os caminhos vão estar abertos e que a gente vai poder passar, sabe? Com firmeza na pisada, com cabeça erguida. O Brasil é música. Não se faz música melhor em nenhum lugar do mundo, desculpa. Talvez por a gente ter bebido de todas as fontes, né? Mas o Brasil é música. Música aqui não tem, não vai ter igual. Isso também não sou eu que tô falando. Talvez não seja novidade pra ninguém. Vocês podem juntar. E o Brasil é... O Brasil é cor. O Brasil é cor. É um país colorido de todos os aspectos e tem tanta beleza nisso. Tem tantas cores. E tô falando disso nesse lugar mesmo. Da fauna e da flora. De tudo que nos circunda, sabe? De tudo que a gente vê. O que a gente precisa é de fato entender isso e valorizar. Olhar para as nossas raízes, para de onde a gente veio e saber aplaudir, bater cabeça, respeitar quem veio antes, respeitar tudo que a nossa história para conseguir olhar para frente e fazer diferente. Viva nossas cores. Eu acho que o Brasil é sangue no olho, assim, sabe? É um povo de fibra, pensando no povo.
É um povo que foi complacente com muito tempo, com muitas mazelas, com muitas coisas, mas que ao mesmo tempo, tirando essa complacência, acho que o fato de abrir os braços às vezes acaba sendo ruim, porque você acaba abrindo pra muita coisa e a pessoa vem e toma de assalto. Mas ao mesmo tempo é um povo de sangue no olho, assim, de fibra, de força, sabe? De fé. É louco porque, assim, historicamente hoje a gente vê uma grande perseguição aos refugiados, né? A nível internacional, global, mundial, esses movimentos migratórios. E o Brasil, de certa forma, foi bem ou mal, foi um país que soube acolher. A gente não sabe ao certo por quais meios, a história é tão diversa, tão profunda, tem muita coisa a história da negritude brasileira, por exemplo, é uma história péssima, né? Super triste, mas que é isso, é flor botando do asfalto, né? As pessoas sobreviveram, elas estão aqui até hoje, elas são a maioria da população. E não deixa de ser história, né? É a história. Triste, boa ou má, é a nossa história acontecendo. Então infelizmente a gente não pode voltar lá atrás e mudar o passado. Mas a gente tem o dever de saber horizontalizar, de saber olhar para o lado para construir um futuro na frente. Eu sinto também que a cultura brasileira é uma cultura temperada, assim, sabe? A música tem sabor, a comida tem sabor, a comida brasileira é a melhor de todas do mundo. Sem dúvida. Isso, eu fui para vários lugares já, sem dúvida a melhor. E é um povo debochado. De um bom sentido, assim, acho que o deboche é uma grande qualidade do Brasil, assim. Porque é debochado com olho no olho, saca? Você olha no olho, você debocha, pra alguns pode pegar mal, mas é aquele debochado com... Não é o tapinha nas costas que você vai derrubar o cara na lama, tá ligado? Aquele tapinha nas costas que você tá dando com amor no deboche, assim. Então acho que o deboche é uma das grandes qualidades do Brasil. Já que você falou ali no futuro, vamos voltar um pouquinho para o Samuque a Selva. Vocês acabaram de lançar o álbum agora no final do ano passado, não foi? Em novembro? E aí, quais são os próximos projetos de vocês? O que vocês estão pensando? Depois disso, vocês já vão pensar em algum disco autoral? O que vai rolar aí? Eu acho que o grande projeto agora é um disco autoral. Vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Já estamos trampando em algumas coisas, assim. Mas tem um longo caminho, a gente quer produzir com um pouco mais de calma do que das outras vezes. Só que sem perder a onda também. Acho que a gente tem que seguir a onda, surfar ela boa e o disco autoral pro começo do ano que vem, assim. Essa é a grande meta. A gente tá no momento de... Não começo, Pré da pré-produção. Assim. Pré da pré-produção. E já é uma vontade nossa desde antes do Tudo Que Move, né? Então ficou com esse gosto, a gente tá com uma ansiedade muito grande de lançar novos trabalhos. A gente já tem alguns materiais, algumas coisas no caminho aí. E acho que as pessoas podem esperar um disco que tem a nossa cara, com um pouquinho mais de sagacidade. Deboche. Deboche já tem suficiente, tá bom. E mais cancha, né? Acho que esses anos, desde o Madurar até aqui, deram pra gente mais união, mais compreensão do que é o coletivo, do que é a gente se apresentando, de como é a nossa relação com o povo, de como a gente lida com o palco. Madurar não é um lugar para se chegar, é um eterno processo. Esse disco poderia chamar Madurar Volume 2, mas não vai. E acho que é isso, nós estamos madurando, eternamente madurando. Que venha cheio de saúde esse filho, essa filha. Muito bem, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente, foi o máximo.